Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho pra quem não é do mercado, como é que era feito? Que problema que existia que vocês estão resolvendo? Que eu acho maravilhoso. É verdade. essa Legal. história. Como é que é? Bom, hoje, vamos dizer, sem a nossa tecnologia, como é que se acha vazamento? Você precisa de uma pessoa que se chama geofonista. O geofonista, isso, ele usa o geofone, que é uma espécie de estetoscópio de asfalto. E ele tem que passar pela rua ouvindo de hidrômetro em hidrômetro com uma haste, ouvindo o ruído do hidrômetro. Porque como as nossas tubulações são pressurizadas, se você tem qualquer tipo de problema, um vazamento, alguma coisa assim, ele vai vibrar a tubulação de uma forma diferente do que se tá tudo ok. E aí esse cara ouve o ruído e fala, nossa, temos um problema, temos um vazamento. E a gente trabalhava na empresa do meu pai, a gente desenvolveu um geofone eletrônico, que é o equipamento tradicional. E quando a gente foi pra rua, a gente viu a dificuldade que é essa pessoa, Sim. que tem que ter ouvido especialista, que tem que estar lá com um cachorro mordendo a perna, sol quente na cabeça e achar o vazamento. Não, e é uma pessoa humaninha, bem redundante, que pega como se fosse um estetoscópio, que escuta o coração, mas vai escutar o batimento do cano lá de água pra achar um vazamento numa cidade como São Paulo. Exato. E daí ele tem que sair de madrugada, daí você tem o adicional periculosidade. E aí ele vai estar cansado porque ele tá com um bebê pequeno em casa, então ele não dormiu direito. Ou ele trabalhou por 8 horas, essa é a última hora de trabalho dele, então o ouvido já tá cansado. Então você tem uma série de dificuldades que essa pessoa enfrenta. E aí a gente desenvolveu... eu imagino metros de cano pra olhar, né? Assim, Sim. uma pessoa Quantidade de fazendo isso pessoas fisicamente. Sim, é bastante custoso, demorado e você não tem controle. No fim do dia, como é que é o controle? Você pega... Lembra aquele guia de ruas? É que a gente agora tá acostumado com o Waze, né? Sim. Mas quem tem, assim, mais de 30 anos deve lembrar que existia um negócio chamado guia de ruas. Pai pra Tinha mapa viajar. também, viu, gente? Mapa, orelhão. Na hora de viajar na estrada, o pai tinha no porta-luva, assim, um guia, abria, Isso, aquelas tinha coisas. essas coisas esquisitas. Então você entrega pra pessoa e diz, você vai passar por essa área. Dá na mão dela e ela sai de madrugada fazendo essa área que ela tinha sido designada. Distribuía a designação, não porque tinha uma prévia, era pra checar. Algumas empresas têm, falam, esse bairro tá... Eles têm algumas medições e daí falam, esse bairro tá apresentando... Aumentou o consumo no bairro, provavelmente. Exato. Você Ou tem... alguém ligou reclamando, alguma coisa assim. Alguém ligar reclamando existe. Existe também quem liga dizendo, eu tô vendo água saindo do asfalto, então você tem um vazamento que a gente chama de um vazamento visível. Mas às vezes acontece de você ter vazamentos. Teve um vazamento que a gente detectou que os técnicos da empresa disseram que devia ter mais de 5 anos. Porque ele tava embaixo da calçada e não tinha aflorado pra cima. Ele foi pra baixo. Ele ia pro lençol freático, ó. Inclusive, eu participei uma vez de um evento com um especialista nos aquíferos, né, aqui do estado de São Paulo. E ele disse que aqui em São Paulo, na cidade, a gente tem um aquífero que atende a cidade. E eles fizeram um estudo e 60% da recarga desse aquífero é feito por perdas da Sabesp. Vazamento da Sabesp. Tá. Entendi. Maluco, né? Nossa, a gente inventando a natureza de novo. E daí você vai ver... Quando essa pessoa tem que fazer toda essa busca, demora muito tempo, você não tem muito controle da equipe. Então, se a equipe conseguiu passar por todos os lugares... Eu fiz muita varredura, né? Porque no começo é a gente mesmo que vai, né? Sim. E eu percebia isso, que às vezes as nossas cidades não são quadriculadas, lindas, maravilhosas, certinhas, né? Você vai aqui pro Morumbi, então você vai ver. Você sai achando que você vai pra Noroeste, quando você vê, você tá pro outro lado, né? Sim. As ruas são curvas. Então, se você deixar de passar por algum lugar, é muito fácil. E não tem nenhum tipo de controle, porque ele vai com uma marca-texto pintando no mapa aonde ele passou, né? Nossa. E com o nosso sistema, cada vez que ele afere ali o hidrômetro, a gente pega GPS, né? Data, hora e GPS da onde a pessoa passou. Então, você consegue ter noção da rota, quantos quilômetros ela percorreu, qual foi o traçado que ela fez, se ela fez o traçado que você havia pedido ou se ela fez um outro. E vai entender o que está acontecendo. Então, você começa a trazer para a mão do gestor muito mais ferramenta para lidar com essa questão, né? E tudo isso com uma inteligência artificial, como é que funciona? A gente grava 10 segundos, então, ao invés da pessoa ter que encostar uma haste e ouvir com o ouvido dela, ela encosta, aperta um botão, a gente grava 10 segundos daquele áudio. Ela pode escutar aquele áudio se ela quiser, mas se não quiser, não precisa. E isso vai para uma inteligência que a gente desenvolveu. E tem uma figura de linguagem que eu gosto de usar, para quem não tá muito acostumado com inteligência artificial,
Eu falo que a gente é o Shazam do vazamento. Sim. Né? Boa, aquela época que você checava a música pra dar o nome, né? Exatamente. E aí você consegue, com isso, diminuir de 100% do campo que essa pessoa precisaria ir para cerca de 2%. Mas calma, e aí então você mantém esse profissional, mas que agora ele vai com um aparelho mais qualificado, é isso? A ideia é, você pode manter o profissional para fazer a varredura, ou você pode ter um profissional mais de início de carreira que faz a varredura e esse outro especialista vai só nos pontos suspeitos. Aí ele vai de ouvido descansado, com tempo para investigar. E aí ele vai fazer o trabalho. A gente brinca que a gente potencializa o trabalho desse cara. A gente não substitui essa pessoa. E o IoT vai aonde nessa coisa? No dispositivo móvel, das coisas, a internet das coisas no dispositivo móvel é o próprio dispositivo que se comunica com a rede. No dispositivo fixo, a gente tem um dispositivo que está lá no hidrômetro fazendo as leituras e ele faz a leitura a cada 15 minutos. E daí, nesse caso, a gente consegue traçar perfil de consumo. Então, eu consigo, por exemplo, imaginar que você tem uma casa na praia, né? Lá no Guarujá. E aí, você tá aqui me entrevistando agora, né? E, de repente, a gente começa a perceber que a sua casa, que tinha um consumo, por exemplo, durante a semana de 0, começou a apresentar consumo e tá crescendo esse consumo, sem parar. Tem já 2, 3 horas. A empresa de água vai identificar que tá fora do padrão e pode te mandar um WhatsApp, um SMS dizendo, gente, tem uma coisa esquisita lá. O que tá acontecendo? Mari, vai lá ver. E qual a diferença de você colocar um fixo ou esse móvel, de levar uma pessoa? Como é que é essa estratégia? Ótima pergunta. Quando a gente fala, eu sou formada em administração e lá na Status4, a maioria das pessoas são engenheiros, matemáticos, cientistas de dados e tal. Então a gente é de planetas diferentes. Apesar que a administração tá dentro, tá próximo. Tá dentro do mesmo universo, mas não é o mesmo planeta. Sim. Pelo menos abre planilha. Não a gente sabe usar. Não, eles não sabem usar Excel. Não sabem, né? Não sabem. Eles fazem muito lá na programação. Eles, né? Não funciona. VBA no máximo. Mas, então eu gosto das figuras de linguagem para conseguir entender o que eles estão falando. Por favor. Então, o sensor móvel, ele é como se fosse uma foto. Então, você tem 10 segundos, você vai tirar uma foto de 10 segundos e vai ter que tirar todas as conclusões em cima daquilo. O geofonista leva o sensor móvel e vai passando de hidrômetro em hidrômetro medindo. Isso. E aí são 10 segundos e aqueles 10 segundos a minha inteligência tem que dizer se é um vazamento, se não é um vazamento, se tem algum problema ali. Então, de cara, ele passa muito menos tempo por hidrômetro. Cara, porque ele passa medindo e vai embora. Ele tem que parar ali e ficar ouvindo 1 a 1. Você poderia dizer que quando não tem problema, a gente até demora um pouquinho mais do que ele, do que o geofonista. Qual que é a grande vantagem? Quando tem problema, ele passa às vezes 5 minutos ali ouvindo, pra conseguir ter certeza de que é algum problema. A gente sempre são 10 segundos. Então, no fim do dia, a produtividade é quase que a mesma, com a diferença de que o meu ouvido não se cansa. Então, a gente não deixa passar nada. Enquanto que, quando uma pessoa tá andando, ela pode se cansar e acabar deixando passar. Chega lá, encosta o negócio, grava 10 segundos, manda pra nuvem, a nuvem responde pra ele. Isso. Ok, segue o jogo. Aí vai pro próximo. E marca também, que em vez de marcar na canetinha lá no mapa, marcou que ele passou por ali. Já a localização dele. E aí você tem que tirar essa foto. E aí eu gosto de fazer imagine assim, você tem lá o Biden e o Trump num evento. E de repente você vai ver uma foto no jornal e o Trump tá dando um beijo no Biden, sei lá. Aí você vai falar, nossa, que esquisito, né? Mas aí você vai assistir o jornal e você vê que, na verdade, o Trump tava a 20 metros de distância do Biden levantando de uma cadeira. O ângulo da foto, um cara maior que o outro, você então, não sabe a foto, ela pode acabar te enganando. E o sensor fixo, ele acaba sendo, enquanto que o móvel é uma foto, o sensor fixo é um filme. Então, a gente ouviu um ruído que parece ser de vazamento. Eu não preciso te alarmar agora. Eu posso esperar a leitura daqui 15, 30, 45, 1 hora. Eu vou esperar um pouquinho. Tô vendo que o problema persiste, o ruído é o mesmo, aí eu te alarmo. Então, eu trago muito mais certeza nas informações que eu vou passar.